está em 1 Timóteo capítulo 2, só para você não perder o fio da meada, né? Então, a gente está tratando bem devagar, porque tem muitas coisas complexas, profundas aqui. Essa coisa de que Deus deseja que todos sejam salvos, que está aqui no versículo 4. Como é que a gente explica isso? Uma vez que a gente sabe que nem todos serão salvos, como é que a gente foge desse discurso universalista de que no final Deus ele vai dar um jeito de salvar todo mundo? Porque 1 Timóteo 2,4 está dizendo que Deus tem vontade de salvar todo mundo, né? Eu já expliquei isso, então eu não vou falar de novo, mas só para você relembrar que existe essa questão. E Paulo ele fala desse desejo de Deus e o meio pelo qual Deus deseja que todos sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade, que é um processo que inclui a decisão cabal, né, de aceitar a Cristo como Salvador, mas é um processo que continua depois da conversão, porque conhecendo a verdade é que você vai moldando o seu caráter de acordo com a palavra de Deus, imitando, né, a conduta de Cristo. E aí ele fala um negócio muito interessante, né? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu já expliquei isso daqui para você, de como Paulo estava demonstrando que todos os homens, que ele fala várias vezes aí nesse trechinho pequeno, não se refere a cada ser humano especificamente da face da terra, porque ele categoriza, ele coloca os seres humanos em grupos, né? Então ele fala de reis, ele fala daqueles que exercem autoridade. Quando ele chegar no versículo 7, ele vai falar dos gentios, que é o contraste entre judeus, né? Judeus e gentios. Então ele está categorizando. E faz muito sentido ele fazer isso, porque na sua época, naquela cultura, você tinha a influência, né, da cultura politeísta, né, daquela cultura que pregava um panteão de deuses, né, uma quantidade grande de deuses. Em alguns países isso ainda funciona assim. Então, para aqueles que navegam, para aqueles que são marinheiros, para aqueles que trabalham no mar, vamos rogar ao Poseidon, que é o deus dos mares, né? Para aqueles que são soldados, para aqueles que estão nas guerras, nas batalhas, vamos rogar ao deus Ares, né? Que é o deus da guerra. Para aqueles que militam, trabalham na agricultura, vamos rogar para o deus da fertilidade, no caso, a deusa da fertilidade, né? Por isso que o culto era um grande bacanal. E aí Paulo, sabendo desse contexto, o que é que ele diz? Não. Para todos os tipos de homem, existe apenas um Deus. Você não precisa, marinheiro, se voltar para um Deus específico para você. Você não precisa se voltar, agricultor, para um Deus específico para você. Você que está indo para a guerra, batalhar, você não precisa se voltar para um Deus específico para você. Não me interessa em que tipo de categoria você está englobado como ser humano. Se é soldado, se é navegador, se é rei, se é autoridade, se é agricultor. Para todos os tipos de homem, existe apenas um Deus, e ele deseja que todos sejam salvos. E aí a gente viu isso daqui, né? Um só mediador entre Deus e os homens. Eu expliquei algumas coisas para você sobre exclusivismo, inclusivismo, pluralismo, e eu estou passando rápido assim porque eu vi isso na semana passada. Eu não vou repetir de novo, é só para você relembrar. Mas aí a mensagem da semana passada foi: assim como existe um só Deus para todos os tipos de homem, eu quero dizer para você que existe um mediador entre Deus e esses homens. Gente, tem uma justa posição de palavras ali, ó. Um só mediador entre Deus e os homens, o homem. Então, homem. O que Paulo está tentando fazer aqui? Ele está tentando mostrar para todos os tipos de homem que existe um mediador que se identifica com todos os tipos de homem. E por que só ele pode ser mediador, né? Porque só ele, como homem, pode oferecer uma reparação do dano que o homem causou a Deus, mas só ele, como Deus, pode oferecer essa reparação na proporção da pessoa do ofendido. Deus é eterno, o pagamento tem que ser eterno. O homem não conseguiria fazer isso. Então Jesus ele é o único mediador porque ele é o único que supre essa necessidade. Ele é homem, assim como o ofensor. Ele pode oferecer o pagamento. Mas assim como o ofendido, ele também é Deus. Então o pagamento dele vai ser proporcional à pessoa do ofendido. Põe para gravar aí, por favor. Eu esqueci, não ganhei o hábito ainda. Tá? Então semana passada eu mostrei alguns textos de como Paulo ele apresenta Jesus como Deus. E então aqui ele não tem mais a necessidade de dizer que Jesus ele é Deus.
mas ele tem uma necessidade muito grande de dizer que Jesus, ele é o mediador para todos os tipos de homem. Gente, você não acha muito parecido com o que acontece hoje? Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia e entender. Vê se vocês me ajudam aí. Eu acho que o irmão Luiz vai me ajudar agora. Qual que é o santo casamenteiro? Santo Antônio? É mesmo, é? Sabia não, meu pai chama Antônio. Vixe Maria. Então, você percebe, parece uma mensagem distante, né? Ah, pastor, hoje, na nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil, você não vê um panteão de deuses. Você que se engana. Tem gente que na hora que quer casar, para quem que pede? Tem algum santo que cuida dos bêbados? Tem? Tem, não tem? Eu já ouvi falar isso daí. Mas vocês sabem qual é? Ele bebe também? Caramba! Como é que ele cuida, então? Tem que estar sóbrio para cuidar. É o Santo Onofre? Legal. Então, o Santo Onofre é o santo protetor dos que gostam de tomar uma bebidinha. O que mais, gente? Tem mais. Eu não manjo muito. Oi? Santo do Caminhoneiro. Qual que é o santo do caminhoneiro? São Cristóvão. Santo do qual? Santo do Pau Oco? Não, esse aí não. Outro. Santo dos animais tem? São Francisco? Ah, verdade, né? Então, então a gente tem santo para os animais, São Francisco. A gente tem São Cristóvão, que é dos caminhoneiros, é isso? Santo... É mesmo, é? Esse é importante, esse aí tem que decorar. Tem umas causas perdidas aí. Mas é santo de quem esse? Ah, o Santo Expedito, né? Das causas perdidas. Eu não sabia não que era o Santo Expedito. Qual foi o que o senhor falou agora aí? Esse aí? Tá bom, para mim já deu de exemplo. Gente, a palavra de Deus, ela continua contemporânea. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo caminhoneiro? Você não precisa de um mediador específico para o seu tipo de pessoa. Você que tem causas perdidas, você não precisa de um santo específico para essa categorização, para essa classe, para esse grupo de pessoas. Você que fica meio tonto de vez em quando por causa do álcool, você não precisa de um mediador específico para o seu tipo de pessoa. Gente, a mensagem de 1 Timóteo, ela está em cima da nossa realidade. Em cima da nossa realidade. Só existe um para todos os tipos de homem. E ele responde quem é? O homem, Cristo Jesus. Então, deu para entender isso daí? Ali um resuminho que eu apresentei semana passada, e aí a gente vai caminhar mais um pouquinho, tá? Eu quero caminhar com você hoje, só isso aqui, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. O que Paulo está falando aí, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A gente tem uma discussão aqui grande também, muito grande, e é por isso que a gente vai tratar só desse pedacinho hoje, porque a briga é muito grande aqui no meio teológico a respeito desse assunto que está dentro desse versículo aqui. Primeiro, né? Para Cristo, que é Deus, ser homem, ele precisou ter encarnado. Então, Paulo ele faz uma pequena alusão à encarnação quando ele fala desse mediador que é Jesus Cristo. Mas ele vai fazer a alusão aqui maior à questão da sua morte. Olha como ele diz aqui, o qual se entregou a si mesmo. Você sabe o que isso significa porque você conhece a história de Cristo. O que quer dizer ele se entregou a si mesmo? Ele se deixou crucificar na cruz. Ele derramou o seu sangue e ele morreu por cada um de nós. Lembra do texto de ontem, 1 Coríntios 15? Jesus morreu pelos nossos pecados. Então você conhece. Você sabe o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que esse mediador, Cristo Jesus, se entregou a si mesmo como resgate por todos. Gente, isso ressalta ainda mais a qualidade de Jesus como mediador. Olha só como Jesus ele é muito singular e como não dá para existir um outro mediador. O ofensor é homem, então a pessoa que paga a dívida do ofensor tem que ser? Jesus era homem. O ofendido é Deus, então a pessoa que paga a dívida ao ofendido precisa ser
Jesus é Deus. Esse homem, lembra de 1 Coríntios 15 ontem, e esse texto agora que a gente está vendo? Esse homem, ele precisava, para fazer esse pagamento, ele precisava ter morrido por cada um de nós. Então, qual é o único homem que existiu na história da humanidade, que ao mesmo tempo que é homem, é Deus, e morreu por cada um de nós? Esse homem é Jesus. E ele ainda diz assim, e ele fez isso por resgate de todos. Aí existe um terceiro aspecto aqui que eu vou logo entrar nesse assunto. Que é o fato de Jesus ter feito isso oferecendo um sacrifício final de uma vez por todas, que ao mesmo tempo que é expiatório, é propiciatório. Lá vai eu de novo repetir isso daqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Quem sabe me explicar o que é sacrifício expiatório? Eu não vou perguntar, não vou pedir para você falar, não. Só quero saber se você sabe explicar o que é um sacrifício expiatório. Quem sabe? Pode levantar o braço, quem sabe? Porque eu já falei isso daqui umas trocentas vezes. Quem sabe me explicar o que é um sacrifício propiciatório? O Calvino sabe todas. O Calvino... Tô brincando. Gente, eu vou repetir de novo, então. Eu vou repetir de novo, porque a maioria das pessoas, apesar de eu já ter falado algumas vezes, ainda não aprenderam. Expiação. Lembra do Antigo Testamento? Você oferecia o sacrifício no lugar de. Coitado, o animal não pecava. De quem que era o pecado? Era do homem. Mas quem que pagava o preço pelo pecado do homem? O animal. Então, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento em relação a uma coisa muito grandiosa que iria acontecer. O pecado é seu, mas o cordeiro sem pecado é que paga o preço no seu lugar. Olha os ecos do Antigo Testamento. Expiação significa em lugar de. Por isso que Paulo ele ensina que a morte de Cristo ela é substitutiva. Porque quem deveria ter morrido era você. Mas em substituição, Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar. Então, em lugar de expiação, em lugar de propiciação, em favor de. Propiciação, propiciatório, lembra a palavra propício. Olha só se eu desenhar agora, depois dessa. Propício significa tornar a sua condição favorável diante de alguém novamente. É isso que significa. Você não usa, às vezes, a palavra assim? A situação era propícia e nós concluímos o negócio. O que ele está querendo dizer com isso? Que as circunstâncias foram favoráveis, né? E aí não teve outro jeito, era melhor fechar o negócio, porque de repente as coisas podiam mudar. Ele aproveitou bem a situação que era propícia, era favorável. Então, Jesus, ele morre, ele oferece o sacrifício final de uma vez por todas, um sacrifício propiciatório. Ele morre no seu lugar e ele morre em seu favor. É só por isso que a sua condição diante de Deus ela está novamente favorável. Você não tem, por condição própria, você não tem como fazer isso. Não dá. Só aceitando o sacrifício que Jesus fez por você, para que a sua condição se torne novamente favorável. Gente, isso gera uma discussão grande dentro da teologia aqui dentro desse texto. Porque a pergunta que se faz então, quando você olha para esse texto é: ele se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Isso significa, pensando na expiação e na propiciação, que ele morreu no lugar de todos, e isso significa que ele morreu em favor de todos. São perguntas dificílimas de se responder. A discussão ela é tremenda. Eu acho que é o assunto mais discutido dentro da teologia. Acredite, nem Apocalipse ganha desse assunto aqui.
Deixa eu passar e aí a gente vai conversar um pouco a respeito disso daqui. Quando Paulo ele escreve esse texto aí no versículo 6, parece que ele está ecoando uma coisa que já foi dita pelo próprio Cristo, lá nos Evangelhos. No caso, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Gente, Paulo, ele leu os Evangelhos, tá? Lembra ontem, 1 Coríntios 15? Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas qual que é a parte das Escrituras que relata a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Qual que é? São os Evangelhos. Você tem algumas coisas no Antigo Testamento apontando para o sacrifício que o Messias iria fazer. Mas quem que conta a história? Porque Jesus ele não fala do Messias, ele fala Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Ele é muito específico. Eu não estou pensando nos textos que fazem alusão ao Messias no Antigo Testamento, de que ele morreria em prol do seu povo. Onde que ele leu isso? Que Jesus morreu. Porque ele cita, segundo as... Então ele cita a fonte. De onde que eu estou tirando isso daqui? Das... Gente, isso daqui é fenomenal. Sabe o que está acontecendo nessa hora? Paulo está considerando os evangelhos no mesmo patamar de Antigo Testamento. Até então, lembra, está falando de Paulo, primeiro século, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mas Paulo, num dos seus escritos, que é 1 Coríntios, ele já reconhece os evangelhos como palavra de Deus. Isso é muito legal de você perceber. Ele já coloca os evangelhos no mesmo nível do Antigo Testamento, porque para o judeu, palavra de Deus é só o Antigo Testamento. Paulo, ele já, segundo as Escrituras. Ele ainda diz assim, né? Foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Tá lá, 1 Coríntios 15, versículo 1, 2 e 3. Eu estou lembrando bem porque a gente estudou ele ontem, lá na Noite da Fogueira. Gente, aí olha só o que as Escrituras, nos Evangelhos, especificamente no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 45, relatam a respeito de uma fala de Jesus. Olha lá. Jesus ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não parece. Olha lá, dar a sua vida em resgate, o qual se entregou a si mesmo como resgate. Então parece que Paulo ele não está escrevendo no vazio, tá? Ele já está se valendo aqui de escritura, de revelação. Só que ele faz uma alteração interessante aqui, você percebeu? Marcos, em resgate de muitos. Paulo, em resgate de... e agora? Será que Paulo está corrigindo Jesus? Não, Jesus, o senhor quase acerta na sua teologia. Eu vou só fazer essa pequena correção aqui. Não é de muito, Jesus, é de... Será que é isso que Paulo está fazendo? Jesus, você errou, mas eu vou consertar aqui, estou escrevendo para Timóteo e vou consertar. Isso dá uma grande luz para a gente sobre o que significa todos. Porque o contexto todo, ele aponta para todos no sentido tipos de pessoas, todos, né, as categorias de seres humanos. Reis, aqueles que exercem autoridade, gentios, judeus. Então não há incompatibilidade quando Jesus diz em resgate de muitos e quando Paulo diz em resgate de todos, mas não todos, cada pessoa especificamente da face da terra, mas todos, pessoas de todos os tipos, né? De todas as classes, de todas as categorias. Não interessa se você navega, não interessa se você é agricultor, não interessa se você é rei, não interessa se você exerce autoridade, não interessa se você é judeu ou se você é não judeu, gentil. Ele morreu por todos esses tipos de pessoa. Não interessa se você é de Manaus, depois se você fala Manaus. Não interessa se você é do interior de São Paulo. Não interessa se você veio de outro estado.
Deus morreu em resgate de todos os tipos de pessoas. Deu para entender isso daí? Isso dá uma luz grande a respeito da nossa discussão. Lembra? Expiação e propiciação? Jesus morreu em favor de todos e em lugar de todos. Olha só isso aqui, ó, o que separei para você, depois você pesquisa lá. O tópico que a teologia aborda essa questão, a gente chama, a definição clássica é expiação limitada versus a expiação ilimitada. Acabei de explicar o conceito de expiação. Deus, ele realmente morreu em lugar de todas as pessoas. Se ele morreu em lugar de todas as pessoas, especificamente cada ser humano da face da terra, então a expiação, ela é ilimitada. Se ele não morreu por cada pessoa especificamente, mas ele morreu por pessoas de todos os tipos, de todos os grupos, de todas as classes, então a expiação, ela não é ilimitada, ela é limitada. Só para você ter uma ideia da discussão, esse livro aqui, que trata só sobre esse assunto, do céu Cristo veio buscá-la, né? Ele troca o termo para expiação definida, para evitar alguns tipos de enganos. Esse livro aqui, ó, ele tem mais de 800 páginas. Eu não tive nem coragem de ler ainda. Misericórdia, né, cara? Misericórdia. Tanta coisa que eu tenho para fazer. E aí o cara me escreve um livro de 800 páginas só para tratar esse assunto. Sabe o que significa? Que nem de longe agora eu vou tratar o assunto na sua inteireza. Não tem como. Mas eu vou introduzir você nesse assunto. Tá bom? Depois você compra esse livro e lê, e aí você me diz. Eu tenho ele no Kindle, né? A versão virtual. Eu não tenho ele ainda impresso. Eu vou mostrar alguns textos para você, para a gente introduzir essa discussão. Vou mostrar um pouco dos textos que são favoráveis à expiação ilimitada e os textos que são favoráveis à expiação limitada, né? E um pouco dos seus argumentos. Gente, então, só para você ter uma ideia da discussão, argumentos e bases bíblicas para expiação ilimitada. Deus, ele entregou a sua vida em resgate de todos, especificamente cada ser humano da face da terra em toda a história da humanidade. A Bíblia diz claramente que Cristo morreu por todos, né? Ele vai citar o texto aqui de Tito 2,11, está aqui embaixo, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse aqui está fácil de resolver porque eu citei esse texto como exemplo já lá atrás. Ele vai dizer mais aqui, tem Hebreus 2,9, eu não coloquei, tá? Quando a Bíblia afirma que Cristo morreu por um grupo, isso não exclui o resto do mundo, isso é uma argumentação, tá? De quem defende a expiação ilimitada. Então o texto de Gálatas 2,20 diz assim, ó, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo ele escreve isso daqui, ele é muito específico, né? Ele está falando dele. Aí o argumento embora Paulo esteja falando dele, é óbvio que Paulo não é a única pessoa salva na história da humanidade. Isso não exclui a verdade, né, para quem defende essa posição, de que o resto do mundo está alcançado por esse sacrifício de Cristo. Deu para entender isso daí? Deu para entender? Vou passando aqui, tá, gente? Vamos tipo aula hoje. Se você não entender, levante o braço e faça uma pergunta. Não faça isso, não. Pregação, hoje é pregação. A palavra muitos, aí ele vai dar o texto de Mateus 26, 28, pode ter uma conotação universal. Então coloquei aqui, ó. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, na cabeça de quem defende a expiação ilimitada, esse muitos aqui se refere a uma situação universal. Quando ele fala muitos, ele não quer falar muitos, ele está querendo dizer que todos. Há controvérsias, né?
para o perdão de pecados. Romanos 5,19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aqui sim, aqui vale de exemplo, ó. Porque por meio do pecado de Adão, foram muitos que foram feitos pecadores ou foram todos? Foram todos, né? Então esse muitos aí, ele tem um caráter universal. Um dia eu vou explicar o Romanos 5 para você, você vai ver que às vezes ele usa muitos no sentido de todos, e às vezes ele usa todos no sentido de muitos. E a sua cabeça fica... dá tilt, dá curto. Vocês estão comigo? Está dando para... então, muitos foram feitos pecadores, na verdade, todos. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, quem defende a expiação limitada, ele vai dizer assim, tá vendo? Aqui muito significa todos, especificamente cada pessoa da face da terra. Então, quando ele fala de Jesus Cristo, que é esse único homem aqui, muitos serão feitos justos, significando todos. Ele está pegando a lógica, né? Em termos de lógica faz sentido. Se ali muitos é todos, então aqui muitos tem que significar todos também. 1 João 2,2. A expiação ilimitada é inegável e óbvia quando se percebe o uso da expressão mundo inteiro, aqui em 1 João 2,2. E ele, Jesus, é a propiciação, o conceito aqui, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Oxa, pastor, então, já sei. A expiação, ela é ilimitada. Você já ouviu dizer que quando você escuta alguém falando, parece que ele tem razão e a verdade está do seu lado, até que você escute o contraponto, quando outra pessoa fala. Tem o contraponto aqui, ó. Argumentos e bases bíblicas para expiação limitada. A palavra todos pode ter sentido restrito, a gente já viu isso, né? Você tem uma série de exemplos, podendo significar judeus e gentios, tem todos esses textos aí, ou todos os crentes. Tito 2,11, que é o texto que foi citado mais para cima, né? Ele deve ser lido à luz de Tito 2,14. Além disso, o Novo Testamento usa também a palavra muitos. Então ele vai dar os textos aí de exemplo. Vou ler aqui. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas logo 3 versículos depois ele vai dizer assim, ele se entregou, lembra Timóteo? Ele se entregou, né? Está muito parecido. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente... fez divisão aí, hein? Paulo faz divisão aqui. Então parece que à luz do contexto de Tito, né, 2,14, todos os homens significa um povo particularmente seu. Dá para entender? Você está tendo uma noção de como a discussão ela é complicada, né? Vamos ver outro aqui. No Novo Testamento é dito expressamente que Cristo morreu pela igreja. Então, olha só, Efésios 5:25. Tem todos esses textos aí, só esses que estão no slide. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Olha de novo o verbo entregar aí, e entregou-se a si mesmo por... Mas 1 Timóteo diz que ele se entregou por... Mas aqui diz que ele se entregou pela... E aí, irmã Elisana? Tá difícil aí? Cristo deu a vida pelas ovelhas, um grupo do qual nem todos fazem parte. João 10:11, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que é o significado de entregar, é dar a sua vida. Todo mundo é ovelha? Não, né? Então ele está fazendo distinção. Ele não está dizendo que entregou por todos, mas pelas ovelhinhas, nozes, né? A expressão mundo inteiro, constante de 1 João 2,2, pode ter sentido limitado. Em 1 João 5,19, por exemplo, o mundo inteiro se refere somente aos incrédulos. Apocalipse 5,9 explica o sentido dessa expressão. Então, olha só que legal,
1 João 2,2, que foi o texto que a gente leu mais para frente. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Como é que explica isso, pastor? Segue lendo João, que lá no capítulo 5 você vai ver. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ué, então Deus não pode, né? Jesus não pode ter oferecido a vida dele. Ele não pode ter sido propiciação pelo mundo inteiro, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E sabe o que é legal de você entender isso daí? É que mundo inteiro não significa cada pessoa especificamente da face da terra. Porque você não jaz no maligno. Você é salvo. Então o mundo inteiro, nem de longe, sempre significa cada pessoa da face da terra. E tem um contraponto aqui, porque você pode dizer que esse mundo inteiro se refere ao sistema, né? O mundo corrompido pelo pecado. Não cada pessoa individualmente, mas ele está falando de como o mundo funciona hoje, uma vez que é influenciado pelo pecado. Então, nesse sentido, o mundo inteiro jaz no maligno. Não pessoas, mas o sistema, né? O processo de como o mundo hoje funciona depois que o pecado entrou no mundo. Agora faz sentido, pastor, está vendo? O senhor está querendo, né, confundir a nossa cabeça. Mas, gente, ele está fazendo aqui um contraste. Sabemos que somos de Deus. Então, como é que é mais fácil interpretar o mundo inteiro jaz no maligno? Existem pessoas que são de Deus e pessoas que jazem no... Isso é a luz do próprio versículo. Você está comigo ainda? Então, à luz do próprio versículo, esse mundo inteiro aqui não pode significar todas as pessoas, especificamente da face da terra. Porque nem todo mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus. Nós não estamos no maligno. Vocês estão me entendendo? E eles cantavam um cântico novo. Isso aqui é muito legal. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha só. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Homens de todo tipo de grupo, de todo tipo de classe. Isso significa o mundo inteiro. Aí tudo bem. Não é dizer cada pessoa especificamente da face da terra, mas de todos os grupos de homens na face da terra, haverá salvos em Cristo Jesus. Deu para entender isso daí? Aí, temos aqui alguns comentários. A crítica à expiação ilimitada afirma ainda que ela anula a natureza redentora da morte de Cristo, pois o pagamento feito por todos não liberta todos. Gente, isso aqui é uma dificuldade muito grande que a expiação limitada tem que resolver. Pensa comigo. Vocês estão me acompanhando aí? Vamos dizer que Jesus ele morreu especificamente por todas as pessoas da face da terra. Em lugar de todas elas, expiação, e em favor de todas elas. Se é assim, ninguém deveria ir para o inferno. Porque o sacrifício de Cristo, ele é redentor. Ele redime você. Então é uma dificuldade que quem defende a expiação limitada tem que resolver. Porque você, quando diz que Jesus morreu em favor e em lugar de todos, você excluiu a condição de que você precisa aceitar esse sacrifício. Você excluiu essa condição. Você já está dizendo, o sacrifício foi feito em favor e em lugar de todo mundo. Então, todo mundo devia ir para o céu. Mas você sabe que nem todos são salvos. Vocês estão comigo ainda? Estou tentando ir bem devagarzinho, para você não se perder. Olha outra coisa que é difícil aqui para quem defende a expiação limitada. O ponto dos que defendem uma expiação limitada é que a penalidade do pecado não deve ser paga duas vezes. Primeiro por Cristo na cruz e depois por aqueles que o rejeitarem e foram condenados. Você entende isso daqui? Preste bem atenção. Existem duas formas de eu pagar o dano que eu causei ao ofendido, que é Deus. Pastor, não é só uma? Não é aceitando o sacrifício de Cristo? Não, tem uma segunda. A gente explicou sobre ela ontem, né?
Haverá um lugar onde o sofrimento ele vai ser eterno, onde você vai ser punido dia e noite, de forma contínua, sem intervalo, sem interrupção. Talvez você tenha a chance de ir para a piscina do inferno, que é uma fogueirinha tipo aquela lá, né? Que não era uma fogueirinha, mas, acho que pensando nas dimensões do inferno, aquilo era um chuveirinho, né? Aquilo era um chuveirinho. Gente, eu não queria ir para aquela fogueira de ontem. Quanto mais para o inferno. Sabendo que ele é eterno, sabendo que ele é um lugar de punição, sabendo que a aflição ali ela é ininterrupta, é contínua, dia e noite. Então, como é que eu, ser humano, pago o dano que eu causei ao ofendido que é Deus, sem ser por meio de Cristo? Queimando eternamente no inferno. Se você não aceita o pagamento que Jesus fez, então você tem que pagar. Então você tem que pagar. Se a expiação ela é ilimitada, você gerou um problema aí. Porque se Jesus já pagou na cruz, qual seria a razão de você pagar de novo no inferno? Não 2 vezes pelo mesmo fato, como é? Em latim? Bis in idem, né? Eu vou lembrando de umas coisas da minha época de faculdade. Bis in idem, você não pode cobrar 2 vezes alguém pela mesma dívida. Ou você não pode cobrar a mesma dívida 2 vezes. Se Jesus pagou, não haveria necessidade de você passar a eternidade do inferno pagando. Então é difícil, né? Qual que é a conclusão que você chega? Então a expiação não é ilimitada. Ela é limitada. Soa até estranho dizer isso, né? Então Jesus não morreu por todos, pastor? Pensa em 1 Timóteo. Todos significa todos? Ou todos significa homens de todos os grupos de pessoas? É o contexto que está dando. Opa, não pode perguntar. Não pode perguntar. Pregação, irmão Neuza, pregação. Gente, eu quero terminar com essa frase do John Stott aqui. Ele faz um comentário bem pertinente a respeito do assunto. E você tem que conciliar essas coisas na sua mente. Ele diz assim, somos totalmente proibidos de limitar a extensão da missão mundial. Note que ele não fala sobre a expiação, né? Ele fala da missão. Lembra que eu falei? O convite à salvação, ele é universal. O convite à salvação, ele é universal. Você não pode escolher, para esse eu prego, para esse eu não prego, para esse eu prego, para esse eu não... Não tem isso não, filho. Sentou do seu lado, desce o evangelho na cabeça do cara. O evangelho é para ser pregado a todos. A salvação é para ser oferecida a todos. Ainda que eu esteja mais inclinado a acreditar que Jesus não morreu em favor e em lugar de todos, cada pessoa específica da face da terra. Existe um ramo da teologia que ela tenta equacionar isso daí, dizendo assim, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar qualquer pessoa na face da terra, ou seja, todas as pessoas especificamente da face da terra, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para isso? Você tem que dizer sim, você não precisa de nada mais do que o sacrifício de Cristo para ser salvo. Embora o sacrifício de Cristo seja suficiente para salvar, ele é eficaz apenas para aqueles que recebem esse sacrifício, para aqueles que depositam a sua fé naquilo que Jesus fez. E assim eu posso dizer que Jesus morreu por todos, o sacrifício dele é suficiente, mas ele é eficaz apenas para muitos, que são aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus. Tudo bem? Jesus morreu por nós, amém?
E é por causa disso que você tem que anunciar o evangelho para outras pessoas. Independente de como elas vão responder e reagir. Tudo bem? Gente, eu quero que a nossa igreja ela pulse o evangelho. Você tem que aprender a olhar as pessoas como uma alma. Você tem que aprender a fazer isso. Quando você olha para suas crianças, você tem que pensar, são almas que vão passar a eternidade no céu ou no inferno. Eu preciso trazer essas crianças para a igreja, eu preciso fazer alguma coisa para contribuir, para que a palavra de Deus seja plantada no coração delas e elas possam se converter a Cristo. As pessoas no seu trabalho. Você tem que olhar para as pessoas no seu trabalho e você entender que se ela não tem Jesus, ela vai queimar eternamente no inferno. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que se Deus quiser, as pedras vão clamar no seu lugar. Mas aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Nós é que temos que proclamar esse evangelho. Tudo bem? Para que pessoas sejam alcançadas por Cristo. Pastor, e a sua conclusão? Qual que é, então? Eu coloquei aqui, uma outra dificuldade que a gente tem sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, para traçar um paralelo. Tem horas que Jesus ele fala assim, e eu coloquei aqui, do mesmo livro, tá? É João e João, para você ver como o negócio é interessante. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Em João 5, Deus coloca a responsabilidade da decisão da salvação no homem. Vocês não querem vir a mim. Ah, pastor, então é a responsabilidade nossa. João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Então é a responsabilidade do Pai. Ninguém pode vir a ele se o Pai não enviar. Qual que está certo? Os dois. Se a Bíblia diz que você tem que aceitar Jesus, então você tem que aceitar Jesus. Se ela diz que você só vai aceitar Jesus se o Pai direcionar você a Jesus, então você só vai aceitar Jesus se o Pai direcionar você a Jesus. Os dois estão certos. Se a Bíblia diz que o Evangelho da salvação é para todos os homens, então é para todos os homens. Embora somente muitos serão salvos, e não todos. Qual dos dois está certo? Os dois. O Evangelho é para todos, mesmo que nem todos sejam salvos. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse trecho riquíssimo, né? A gente está há semanas aqui já conversando sobre esse texto. Que a gente consiga um entendimento, né, mais minucioso, mais detalhado da Tua palavra, Deus. Que a gente possa entender melhor, Pai, toda essa gama, né, de questões aí que se levantam a respeito da Tua palavra, Senhor, para a gente fugir de coisas que são notoriamente falsas, né? Universalismo, Deus vai salvar todo mundo no final das contas, isso não é verdade. Existe um mediador, e só por meio desse mediador nós chegamos a Ti. É importante conhecermos a palavra para fugirmos dessas falsas doutrinas, né? Doutrinas que às vezes para nós são até convenientes. Seria conveniente se o inferno não existisse e se, independente de eu aceitar Jesus, eu fosse para o céu de qualquer jeito. Mas não é assim que a Bíblia ensina, Pai. Que a nossa igreja pulse o Evangelho, Senhor, e ofereça esse Evangelho da salvação para as pessoas que nos rodeiam. Para que a gente cumpra a nossa missão, né, de proclamar o Evangelho e deixar que o Senhor traga a Jesus aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que decidirão entregar a sua vida a Ti. Abençoa a nossa igreja, que a gente continue crescendo na Tua palavra. A nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que cada um de vocês tenha uma boa semana em Cristo Jesus.